Olá, como vai? Vamos a mais um encontro, a mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Sobre os temas abordados na semana 3 e 4. E a gente vai falar um pouco mais de gráficos, fazendo especialidades. Eu vou dar alguns exemplos para vocês saberem como eu procedo em relação ao gráfico. Eu tenho escutado muita pergunta. Ué, professor, mas como que eu vou usar esse gráfico? Onde que eu vou usar? Para que eu vou usar? Isso é muito importante, porque transmitir informação da maneira correta é o mais importante hoje em dia, né? Muito bem. No último encontro, eu trabalhei com vocês com gráficos também, tipos de gráficos e resolvi alguns problemas. Hoje eu vou trabalhar com vocês com gráfico de setor, que é muito importante e é um dos mais utilizados quando eu quero causar um impacto na população. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa de sim e não, tá? Quando eu faço um gráfico de setor, ele te dá um impacto que um gráfico de barras não daria. Entendeu? Ele mostra exatamente o sim em relação ao não e em relação ao todo. Quando a gente tem candidatura e eu quero mostrar né, os dois adversários, quanto que um em relação ao outro, quem é a favor de um, quem não é, entendeu? Tudo isso, quando eu faço o gráfico de setor, tudo que envolve o todo, a população toda, o gráfico de setor, ele é o melhor para te mandar, te passar a mensagem do que ele quer passar. Principalmente uma coisa que eu tenho percebido muito, quando eu vou ler uma reportagem, eles usam as cores mais fortes, vermelho, azul, aquele azul anil, para te dar um impacto. Agora, quando eu quero te dar uma notícia para amenizar uma coisa assim, eles usam umas cores mais mais clarinha, parda, um cinza, um verde bem pastel, entendeu? Para poder não te dar o impacto que eu quero. Vamos lá? Muito bom. Vamos trabalhar todos esses gráficos. Eis as habilidades. Olha, 3 habilidades, hein? Você vai sair da aula habilidoso. Muito bem. O gráfico de setores, que é o que eu estava falando, e para mim ele é um dos mais utilizados e um dos que mais cai em prova também, para quem vai fazer, né, prova do Coltec, prova Enem, tudo isso, cara, é o que tá de mais valor, cara. Vamos lá. Tá aqui, ó. O total é representado pelo círculo. Se você tem a circunferência completa, ela está, olha só o nome, completa. Completa é 100%, tá? Então, vamos lá. Eu faço assim, eu pego aqui, ó, circunferência completa, tá? Se você somar aqui, ó, 25%, mais 10%, mais 20%, mais 45%. Vamos lá, ó. 45 mais 25 vai dar 70%, mais 10 mais 20, 100%. Então, quando eu falo o completo, o círculo completo, eu estou falando da circunferência completa. Primeira coisa, propriedade. O gráfico de setor, setor é uma parte do círculo. Então, a forma dele é circular. E é o que eu estava comentando aqui, ó. Tá vendo que dá para você destacar o que eu quero? Vamos supor que eu quero que você veja que 13% das pessoas que estão presentes aqui agora têm olho castanho. Então, a minoria tem olho castanho, tá? Então, vamos lá. A gente chama de gráfico de pizza, delícia, 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 amo pizza, porque o gráfico de setor lembra uma pizza. E o nosso setor seria a fatia da pizza. Muito bem. Formato circular. Segunda dica, ângulos proporcionais às porcentagens representadas. O que quer dizer isso? Se eu tenho um ângulo de 180 graus é metade da circunferência, tá? É meia pizza, tudo bem? 180 graus é 50%, tá? Então, 50% é 180 graus. Então, eu trabalho com valores proporcionais. Proporcional lembra a regra de 3, então a gente vai trabalhar com regra de 3. Muito bom. Segunda coisa é ter uma legenda bem visível, tá? Eu coloquei 2 cores ali e a legenda sempre tem que estar destacada para transmitir para você ou para quem você for mostrar o gráfico a informação mais importante que a gente quer. Muito bem.
Os dados equivalem a 100%. Acabei de falar, ó, se eu somar tem que dar 100%. Então, primeira dica, 100% é 360 graus. 100% é 360 graus. Muito bem. Observe a tabela abaixo. São resultados de um time de futebol anotados durante 15 partidas. Faça um gráfico de setores para essa tabela. Responda, houve mais vitórias ou derrotas? Quantos empates o time obteve nessas 15 partidas? Então, eu vou analisar a tabela. Olha bem a tabela. Derrota 3, empate 4, vitória 8. Fazendo total aqui, eu tenho 15 partidas. Primeira coisa, eu vou trabalhar a frequência relativa. Como assim, professora? O que é frequência? É quantas vezes repetiu aquele evento, né? E no último encontro a gente trabalhou com frequência absoluta e relativa. Esta é a minha frequência absoluta e agora eu vou calcular a frequência relativa. O nome relativa tem a ver, ela é, olha só, relativa em relação ao todo. Em relação ao todo, por isso o nome relativa. O meu total não é 15? Então eu vou fazer a conta 3 sobre 15, 4 sobre 15, 8 sobre 15, que vai me dar um total de 15 sobre 15. Então, olha bem, fazendo a conta, eu fiz 3 sobre 15, eu posso simplificar, tá vendo? Eu posso colocar aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Que vai dar 1/5, que se eu transformar para número decimal, é 0,2. 4 sobre 15 dá 0,267, 8 sobre 15, 15 sobre 15. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, agora eu vou calcular, tem duas maneiras, você pode transformar em porcentagem ou você pode calcular também em relação a 360, tá bom? Então, olha bem, peraí. 3/5, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, ó. 3 sobre 15, que é a frequência relativa. 3 no total de 15. 3 sobre 15 de 360. De é vezes. Então, eu posso fazer a mesma coisa para todo mundo e calcular um por um. Vou fazer aqui com vocês. 3 sobre 15 de 360, eu faço assim, ó. 3 vezes 360 dividido por 15. 3 vezes 360 dividido por 15. Fazendo a conta, deu 72 graus. 4 quinzeavos de 360. 4 quinzeavos de 360 é 4 vezes 360 dividido por 15. Por que eu faço isso? Porque na hora que eu monto, dá para simplificar, a conta fica mais fácil. 4 vezes 360 vai dar 1.440, dividido por 15, 96 graus. 8 quinzeavos de 360, esse ficou fácil. Se em cima é 4 quinzeavos, embaixo é 8 quinzeavos, então é o dobro. E o dobro de 96 graus dá 192 graus. O total tem que dar 360 graus. Muito bem. Agora eu vou representar isso no gráfico. Eu vou pegar ou um transferidor, ou eu vou jogar na planilha do Excel e o Excel vai me dar esse gráfico. No meu caso, eu joguei na planilha do Excel e ele já me deu esse gráfico pronto, tá certo? Ou então eu uso um outro programa, o que quiser, tá certo? Tem vários programas hoje em dia que trabalham com construção de gráfico. Então, muito bem. Eu joguei no gráfico Excel aqueles dados e eu obtive, os primeiros dados, eu obtive esse daqui, ó, que foram aqueles, aqui, ó, eu joguei 3, 4, 8 e 15 e eu tive esse gráfico. Aí depois eu fiz um outro gráfico julgando os graus, 72 graus, 96 e 192, perdão. Então agora volta aqui, ó, para você ver, ó, é o mesmo gráfico, tá vendo? Então tanto faz você trabalhar com grau ou com porcentagem. Lembra que eu falei que é proporcional? Se é proporcional, vai ficar do mesmo tamanho, tá? Muito bom. Infográficos, olha o nome. Informação de gráfico. Gráfico informativo. Infográficos são gráficos que a gente manda uma mensagem para você, tá? Ele não é só um gráfico. Tipo assim, eu não sou só uma professora, né? Eu sou euzinha.
Entenderam? Então, quando a gente fala assim, a gente está aqui, ó, trabalhando. Isso aqui não é só uma rede de TV, isso aqui é Rede Minas, entenderam? Então, há uma diferença, tá? O Daniel não é só o cara que está aqui comigo, o Daniel é o cara, tá certo? O cara, né, Daniel? Vamos lá. Infográficos, eles são, olha só, textos visuais. O que é um texto visual? A gente tem muito aquelas plaquinhas, quando você está no banheiro, tem plaquinha aqui dali, é uma maneira de eu te dar um infográfico. Eu estou te informando que ali é o banheiro feminino, banheiro masculino, não fume. Isso aí são informações através de desenho. No nosso caso, em estatística, eu trabalho, por exemplo, aqui, ó, cafeína. Quem gosta de café? Eu. Então, vamos lá. Achocolatado vai ter 5 ml de cafeína, o chá verde 25, o refrigerante cola 36, o chá mate 47, o café instantâneo, né, 57, o energético 76, o café expresso, que é aquele que sai na máquina na hora, né, que eles fazem lá na hora, por isso que chama expresso, 77. E o café que a gente faz em casa de manhã, quando acorda, 108, cara. Então, assim, eu tô te informando isso, eu tô te passando uma informação legal, e além disso, aqui em cima, ó, eu ainda coloquei a molécula da cafeína. Então, eu tô te passando uma informação. Isso é um infográfico. Um outro aqui, ó, quer ver, ó? Por exemplo, e o infográfico, ele pega tudo isso daqui que eu coloquei, ó. Ele pode transmitir uma ideia, pode transmitir uma mensagem, pode colocar uma coisa comparada com o mundo, comparada com uma rede nacional, se é televisão, se é informática, se é celular, qualquer coisa. Isso é um infográfico, tá? Muito bem. Outro gráfico, tipo de infográfico, tá vendo aqui, ó? Aqui foi uma pesquisa que eu tirei do Excel, tá certo? E aqui tem o gráfico de setor. Peguei esse gráfico, transformei em gráfico de barras para você comparar. No gráfico de barras, a gente fica bem visível o crescimento e decrescimento. E ainda coloquei outras informações aqui embaixo, que é uma tabela de valores que foi os dados que eu coletei. Então, eu estou te dando todas as informações nesse gráfico. Quando eu leio essa reportagem, quando eu leio esse gráfico, né, dentro de uma reportagem, ele resume todo aquele texto, tá? Ok. Estereogramas. Nós já ouvimos falar muito de estereogramas. Estereogramas é aquelas figuras 3D que a gente olha, uma hora vê uma coisa, uma hora vê outra. Isso é um estereograma. Em termos de gráfico, é a mesma ideia. O estereograma, ele é em 3D, tá? E o que acontece? Elas são usadas, por exemplo, 2, 3 curvas, a gente coloca em 3D e roda, mostra o crescimento. Normalmente, nessas apresentações para empresa, para mostrar projeto, a gente usa um estereograma. Porém, o estereograma, ele não é muito utilizado quando se trata de cálculo exato. Porque como ele é em 3D, às vezes fica difícil visualizar os valores. Por quê? Olha só, eu tenho um eixo aqui, um vertical e outro ali, transversal. Eixo X, Y e Z, que a gente chama. Então, olhando aqui, fica legal o desenho, mas quando eu peço para fazer a comparação, quanto que vale esse ponto aqui, você vai ter que olhar 3 dimensões, tá certo? Então, nem sempre o estereograma vai passar a principal informação, que é a informação de quantidade. Mas, em termos de qualidade, ele é um ótimo gráfico, tá? Pictograma. Picto vem de desenho, figura. O pictograma é tudo isso que foi falado até agora, desenhado, colorido, divertido, para te informar melhor, te passar uma mensagem legal. Na verdade, o pictograma é uma jogada de marketing. Tá? O pessoal que trabalha na área de marketing, que quer vender, né? Então, eles fazem pictogramas porque chama mais a população. Quer ver? Olha para você ver. Aqui, ó. Acabei de falar, ó. A gente vai despertar num público leigo. Ou seja, por exemplo, tá vendo aqui, ó? São elefantes. Elefante é um animal de peso, certo? Então, olha aqui, ó. A riqueza do Estado cresce e a renda das pessoas
cai. Então mostra o quanto que isso é pesado, o quanto, né, ele quer mostrar a gastança, né, a gastança, a gente pode falar gastança, né, gastança do Estado, tá certo? Em relação à população. Então tem aqui, ó, gastos do governo federal, 208 milhões em 1995. Gastos do governo federal, 294 bilhões no ano de 2001. E aí vem aqui, ó, aí, enfim, eu passo toda a informação através de um desenho. Aqui, por exemplo, a cor que os alunos mais preferem. Você dá um para casa e tem sempre o aluno que usa mais uma cor. A cor mais usada pelos alunos é a cor azul. Se você prestar atenção, está em formato de lápis. Então, eu quero te passar uma mensagem ligada a isso. Então, o pictograma está sempre ligado àquela mensagem que eu quero passar. Por exemplo, essa reportagem aqui eu tirei de um jornal do Uruguai, tá certo? Olha bem. Ampuleta quer dizer lâmpada. Então, ali é o preço das lâmpadas nos supermercados. Para representar, eles escolheram uma lâmpada, né? Essa daqui saiu há mais tempo, que foi os melhores faculdades do Brasil. Então, tá aqui, ó, um estudante formando, né? Os diplomas que representam as melhores universidades do Brasil. A minha informação foi isso. Então, se você está só folheando uma revista ali, patatá, tô feliz da vida, lendo, aí eu vejo esse gráfico assim, eu paro e vou lá ver. Essa é a ideia do pictograma, tá? Muito bom. Aqui, ó, tudo que eu quero relacionar, eu vou colocando em formato de pictograma para te chamar a atenção. Ok. Cartograma, nós usamos os cartogramas desde o nosso 5º ano, 4º ano, a gente usa cartograma. Cartograma é um gráfico que a gente chama de mapa. É um mapa, cartograma é um mapa. Os mapas são usados, também é uma maneira, é um gráfico, né? E ele pode ser um gráfico de relevo, um gráfico político, um gráfico de referência, o que for. Quando a gente teve agora a pandemia, né, várias vezes a gente estava assistindo uma reportagem e vinha o mapa mundi mostrando as localidades que estavam mais concentradas. Isso ali é uma espécie de gráfico que eu estou passando informação. Tudo bem? Muito bem. Tipos de gráficos que nós vimos. Gráfico de setores, infográfico, estereogramas, pictogramas e cartogramas. Muito bem. Uma vez feita a pesquisa, o que eu faço? Eu tenho que analisar os dados, né? Muito bem. Questão do Enem 2010 para a gente finalizar com chave de ouro. Para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começam a se planejar para esse período com um ano de ovos de Páscoa produzidos no Brasil, no período de 2005 e 2009. Então, antes, a Páscoa, né? Agora a gente está no final, né, do ano, a Páscoa, eles já começam a planejar meses antes. Então, há uma pesquisa feita para saber quantos que eu vou produzir, porque senão perde, né? Vamos lá. De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada foi 2004 a 2005, 2005 a 2006, 2006 a 2007, 2007 a 2008 e 2008 a 2009. Tá aqui o gráfico, tá? Olha bem, 2005, 90 milhões de venda, 2006, 94 milhões, 2007, 99 milhões, 2008, 107 milhões e 2009, 113 milhões. Agora eu vou responder. Como? Eu vou basear no gráfico, porque o gráfico está me dando essa informação, tá? É um pictograma. Então, beleza. O biênio que apresentou maior produção acumulada foi o de 2008 a 2009. Porque o que eu fiz? Eu simplesmente somei. Vou voltar lá no gráfico, ó. 107 mais 113 é maior do que 99 mais 107, que é maior do que 94 mais 99, que é maior do que 90 mais 94. Então, 107 mais 113 deu um total de 220 milhões de ovos de Páscoa. Então, foi o biênio, né, que mais apresentou. Resposta
Olha aqui, eu fiz as outras também, ó. Somando, ó, 90 mais 94, 184, 94 mais 99, 193, 107 mais 99, 206. Então, a resposta da questão vai ser letra E, o biênio que mais apresentou, né? Vendas foi o de 2008 e 2009. No nosso próximo encontro, nós vamos... deixei algumas questões para vocês, antes que eu me esqueça, do Cotec, muito importante essa questão. E no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar com organização de dados, tá certo? Eu vou trabalhar com vocês fechando o assunto de medidas de tendência central e para depois a gente finalizar com uma pesquisa amostral. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.